Santo de Deus, Senhor da glória, aleve ao que faz, o que maná, subicandarabandara-sébia, Tu és o Santo de Israel. Tu és, ó Deus, a resplandecente estrela da manhã, Tu és o lírio dos vales, Tu és a rosa de Saron, meu Deus. E diante dos céus, ó Pai, da Tua presença, nos encontramos aqui neste momento em oração, pedindo, Senhor, meu Deus, em prol do Teu povo, em prol da Tua igreja, em prol da Tua noiva. Oh, Deus poderoso, Deus maravilhoso, vai cair contra a Tua igreja, que venha cair por terra. Oh, Senhor amado, toma em Tuas mãos a Catedral Internacional Carruagem de Fogo. Toma em Tuas mãos, meu Deus, a congregação na Vila CM. Alede eu faço e coma naragácia, canto ré de coma naragácia. Oh, Espírito Santo de Deus, entra com Tua providência, meu Senhor. Desfaz toda obra do adversário, toda investida do inimigo. Alede cabandara subicoma naragácia, tudo que não provém de Ti, meu Deus. Joga por terra, meu Deus, toda obra, toda investida do inimigo, toda seta maléfica e maligna, de o que vá subicandarábia, vai operando, meu Deus, vai quebrando as cadeias, vai quebrando as correntes, meu Deus, vai desfazendo, meu Pai, toda obra, toda investida do adversário. Oh, Senhor amado, é diante dos céus que nós estamos clamando, que nós estamos buscando a Tua face, meu Deus, e declarando, Pai, a Tua bênção em detrimento do Teu povo, em detrimento da Tua igreja. Oh, Senhor da glória, vai agindo, meu Deus, em favor da Tua igreja, vai agindo, meu Deus, em favor da Tua obra, vai desfazendo, meu Deus, toda a obra do adversário. Toma em Tuas mãos, meu Deus, a vida da irmã, meu Pai, Jusilene, que já está conosco, meu Pai, nesse momento de oração. Vai visitando a vida de Douglas, meu Deus, vai quebrando as maldições, vai quebrando, meu Deus, os laços do diabo contra essa vida, contra esta família. Alede cabandara subicomanaracébia, Deus poderoso, Deus tremendo na batalha e na peleja, Deus fiel e maravilhoso, e é diante dos céus, ó meu Pai, é diante da Tua face, Lede cabandara sobierga, que nós estamos aqui como igreja, suplicando aos céus, pedindo os céus em prol desta obra, pedindo o céu, meu Deus, em prol deste reino. Orabaxandarabandava subierga. Oh, Senhor, obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus, por esta noite que o Senhor marcou mais um dia com Teu poder. Oh, Nagasubicalabaxandarabandai. Obrigado, meu Deus, pelas visitas, meu Pai, que hoje fizemos, ó Pai, e o Senhor manifestou o Teu poder. Oh, Manacamanastuiquelepladicabandava sobierga. O Deus está agindo com providência em favor daquele que crê, em favor daquele que confia. Alede cabandara subicomandara sébia. Vai compartilhando e vem comigo no glória, vem comigo no glória. Deus está nesta noite trazendo uma resposta ao teu coração. Alede amanava subicandarabandai. Ma Francis Leide Fernandes, o céu está falando contigo nesta noite. Alede eu faço e comandar a sébia. Deus está trazendo alento ao teu coração, trazendo força. Oh, replovia sui que manade que vá subicanto récia. Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus tremendo, Deus fiel na batalha e na peleja. Vai de encontro à vida da irmã Samara, meu Deus. Comanácia, comanai derrade que ele faz subiandarácia. Vai alcançando a vida da irmã Samara, meu Senhor. Vai dando força para a tua serva, força para a tua
tua filha. Vai jogando por terra, meu Deus, toda obra das trevas, toda investida do inimigo. Oh, Senhor da glória, Tu és o Deus desta terra, Tu és o Senhor desta nação, meu Deus, e nós estamos aqui crendo no poder da Tua palavra. Visita e transforma o coração de Douglas, meu Deus, entra com libertação dos vícios, vai jogando por terra, meu Deus, essa investida, meu Deus, do inimigo. Quem tem glória da glória, quem tem aleluia da aleluia, vem comigo no glória. Oh, Senhor eterno, visita Maria dos Anjos Pereira, meu Deus, vai libertando, meu Pai amado, vai dando força. Oh, Senhor da glória, vai jogando por terra as obras de Satanás, vai quebrando, meu Deus, nesta hora. Oh, replovia subinaga sobicandarabandara sébia, toda investida do inimigo, meu Deus, toda obra das trevas, lá de cabandara sobierga, tudo que não provém de ti, meu Deus, contra estas vidas, é na autoridade que é no teu nome que nós estamos orando, buscando e clamando, é na autoridade que é no teu nome, meu Deus, que nós estamos aqui guerreando. Oh, replovia subiandarade, o que vá subiergue, Deus tremendo e santo, Deus todo-poderoso, leão da tribo de Judá. Oh, replovia subinai camaná de que vá sobiergue, terras, terra e amante e reface, canto récia. Oh, de comaná de cabandasse, comenefácia, tela de quelé de camanaga subicandorécia. Tu és o santo de Israel, Tu és o todo-poderoso, Tu és o leão da tribo de Judá, meu Deus, e nós cremos, meu Deus. Alá de oreva subiandarabandai, de orefa subicomenefácia. Oh, Espírito Santo de Deus, oh, Senhor da glória, aleluia, aleluia, lá de oqueva subicamanaragácia. Deus tremendo, Deus poderoso, Deus maravilhoso. Oh, raplachabandassi camanaga sobicandorécia. Vai compartilhando e vem comigo no glória, vai compartilhando e vem comigo no aleluia. A unção de Deus está aqui, aonde Deus está, o mal não pode prevalecer. É o Deus que quebra cadeias, é o Deus que quebra correntes, é o Deus que desfaz os nós. Oh, Senhor amado, alá de oreva subiandarácia, entra, meu Deus, com Tua providência, desfaz, meu Deus, as obras do inimigo, desfaz, meu Deus, as mazelas de Satanás contra o Teu povo. Oh, Deus todo-poderoso, lá baixando a camandava subierga, aleve a soma, nai, comanai, de que faz, de que lé, de camanto e reface. Deus tremendo, Deus tremendo, Deus tremendo, Deus tremendo. Mandara subicamanaragácia comenefai. Pega o seu copo com água na mão e vai compartilhando, que nós vamos daqui a alguns instantes entrar na oração. A oração da bênção, a oração da vitória, a oração da quebra de maldição. O mal não vai prevalecer diante o poder do nosso Deus. Deus está quebrando cadeias, Deus está quebrando correntes, o espírito do vício está batendo em retirada na tua casa, na tua família, na tua vida. Amante o que manasse a candorécia. Deus tremendo, Deus tremendo, Deus tremendo. Oh, replove a subicamanaga subicandarabandara sébia. Quem tem glória da glória, quem tem aleluia da aleluia. O céu está entrando com providência em teu favor. Vai compartilhando. Compartilha nos grupos, compartilha várias vezes aí no Facebook. Deus vai estar entrando com providência lá de Cabandara sébia. Deus vai mudar esta situação. Deu confia sui que menefai. Queira Satanás ou não, Deus vai agir. Deus vai agir em teu favor. Emanava sob andarai. Nós estamos com o celular com 6%. E eu vou ter que emanar fácil, meu Deus. Eu vou orar pela sua vida.
Antes que o celular descarregue, eu quero que você pegue o copo com água. 6% é o que eu tenho aqui no meu celular. E eu vou estar orando pela sua vida. Pega o seu copo com água. Aleluia. Deus desfaz a macumba, Deus desfaz a feitiçaria, Deus desfaz a obra do diabo contra a tua vida, contra a tua família, contra o teu ministério. É o Deus que desfaz as obras do diabo. A Bíblia Sagrada nos diz, e está escrito em 1 João capítulo 3 e versículo 8, que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Quem está compartilhando, compartilha. Quem já pegou o copo com água, escreve aí copo com água. Porque eu quero orar pela tua vida, lá de Cavaçobi Andarai. Eu quero declarar a bênção de Deus sobre a tua vida e tua família. Eu quero declarar portas abertas lá de Quevassubierga. Manjusilene Souza, Deus está entrando com providência na vida de Douglas. Há uma libertação, há uma obra que vai ser feita sim. De Camanaracébia. Tu tem muito chorado, tem andado angustiada, filha, tem buscado uma resposta. Mas o céu está falando assim contigo nesta noite, lá de Oquevassubierga. Deus vai entrar com grande providência. E tu vai se surpreender com o que Deus vai fazer. Ramandarabachandarai. Você vai entrar em contato comigo pelo WhatsApp no 75999025649. E eu vou estar passando esse mistério de Deus aí com mais profundidade. E eu quero pedir a você, meu irmão, minha irmã, que nesse domingo estamos em missões. Você que pode enviar uma oferta de amor, ajudar a obra missionária, você vai entrar em contato comigo no WhatsApp 75999025649. Pastor, como é que eu posso ajudar? Você vai entrar em contato comigo, eu vou lhe explicar. Você que pode enviar sua oferta de amor, envie sua oferta de amor. A chave do Pix é o 02895333507. Irmã Jusilene Souza, Deus está entrando com providência. Eu vejo providência de Deus. É esse ano, viu? 2021. Da Camaná de Oquelefai. Replá de Oreva Subierga, é o Deus que fala. Escreva aí copo com água que eu vou orar pela sua vida. Nosso celular está descarregando. E eu peço perdão aos irmãos. Mas eu estava em missão o dia inteiro hoje. Cheguei em casa ainda agora, tomei um café lá em casa e subi para cá para o monte para orar, para buscar a Deus pela sua vida, pela sua família. Leva a subicandarabandácia. Meu WhatsApp, nota aí, é o 75999025649. Mansamara aí, cola o nosso WhatsApp aí, por favor, para o pessoal ver aí nos comentários. Mansamara, missionária Camila aí de São Paulo, em Jandira. Louvado seja Deus, está conosco. Missionária Camila, da cidade de São Paulo. O estado de São Paulo, a cidade de Jandira. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua família, irmã Yolanda Santos. Irmão Pedro Melo, lá de Ocamanavassubierga. Deus não quer que tu tire o teu pé desse lugar. Irmão Pedro Melo, Deus fala assim, fica aí, Camandaravassobierga, porque Ele está enviando uma grande providência para a tua vida. Alabachandarabandai, quieta o teu coração, filho. Deus está preparando o terreno, Deus está preparando tudo para ti. Comandaracébia. Erguiné de Oquefá, subicandarábia. Pega aí o seu copo com água, eu vou orar. Aleluia, o celular está quase descarregando, mas Deus não vai permitir descarregar sem que antes eu ore pela sua vida. Sem que antes eu ore pela sua família. Mandavá subicandarabandácia. Vai compartilhando e vem comigo no glória, vem comigo no aleluia. Quem já pegou o copo com água, escreve aí copo com água. Você que está sentindo dores, você que não está conseguindo dormir direito, você que está sofrendo de ataques espirituais, Comanai de Quelefá subicandarábia, Deus vai entrar com providência. Deus vai quebrar estas cadeias. Xandai de Oquevá subicomanácia. É o Deus da Bíblia Sagrada, é o Deus que criou os céus e também a terra. Terra subidé de Comanaracébia, que está aqui nesta noite, que fala no profundo e no escondido.
Raplava subiandarai. 9902-5649 é o WhatsApp do pastor João Canela de Fogo. Glória a Deus, aleluia. Deus de poder e glória, Deus tremendo. Comanaga subicomanaracebe, candarabandaracébia. Você pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp. Eu quero orar pela sua vida nesse momento. Segura o copo com água. Deus de poder e glória, Deus tremendo, Deus maravilhoso. Pai eterno, o celular está para descarregar, mas eu quero pedir a tua bênção em prol dos irmãos e irmãs. Meu Deus, em prol daquele, meu Deus, que apossou do copo com água, que já está na dimensão espiritual, que crê no poder da oração, meu Deus, essa mulher que está aflita, que está angustiada, que está entristecida, meu Deus, essa mãe de família que tem andado para lá e para cá preocupada, vai de encontro, meu Deus, esta